O que a Luísa faria para ter voz ativa e ser escutada dentro dos seus relacionamentos? Bom, pensa comigo nas pessoas que você conhece. Quem que tem voz ativa para você? No seu trabalho, nos seus relacionamentos de amizade, né? O seu pai, a sua mãe. Pensa aí, quem que tem voz ativa? O que é voz ativa? É aquela voz que é importante para você, que você ouve. É aquela voz que você quer escutar e que você quer seguir o conselho, a informação, ou o que for. Pensa aí, quem que tem voz ativa na sua vida? Pensou? Agora vamos tentar pensar que características que essa pessoa tem para você que faz com que a voz dela seja ativa. E eu consigo imaginar pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que a pessoa que tem uma voz ativa tem, ela é admirada por mim. Então, por algum motivo, eu olho para aquela pessoa e eu vejo que ela tem a vida no lugar, tem as coisas no lugar. Você não vai dar voz na sua vida para alguém que você não admira, que você não considera, que você acha que está perdida na vida. Então, aquelas pessoas que você tem a sensação que ela está perdida, que ela não sabe de nada, você não vai dar voz ativa para ela. Mas aquelas pessoas que parecem que estão com a vida no lugar, sabe? Que você vê assim, nossa, aquela pessoa, né, tá vivendo tudo certinho, tá tudo bonitinho. Ela tem chance de ter voz ativa com você. Então, pensa se essa pessoa que você pensou aí, se ela não tem isso na sua concepção. Na sua concepção. Não tem? Pois é, a segunda coisa que eu tenho certeza que ela tem, você se sente respeitada por ela. Ela respeita a sua liberdade. Ela respeita quem você é. Não é verdade? As pessoas que ficam muito em cima de você, que ficam se jogando, que ficam se, né, fazendo, tem que obedecer, tem que me ouvir, que não sei o quê, ela não tem voz ativa com você. Você fala aí, já vem a fulana, já vem o ciclano, já vem, né? Ela não tem voz ativa. Então, ela respeita a sua liberdade. Ela respeita quem você é. Ela é uma pessoa agradável. É uma pessoa com quem você quer estar. Porque para você ouvir a voz dela, ela tem que estar ali, né? Então, ela tem que ser agradável. Então, assim, se você vai dar voz, se você vai dar o seu respeito, se você vai ouvir pessoas que estão com a vida no lugar, respeitam quem você é e são agradáveis, são pessoas que você quer estar junto, o que você, então, tem que fazer para que você ganhe o respeito nos seus relacionamentos? Se tornar uma pessoa que tem essas 3 características para aquela pessoa, entendeu? Então, assim, de uma forma geral nos meus relacionamentos, o que eu faria para ter voz ativa e ser respeitada? Eu cuidaria da minha vida, colocaria a minha vida no lugar, eu respeitaria o limite daquelas pessoas, daquela pessoa com quem eu estou pensando, né? E eu seria uma pessoa o mais agradável possível para que eu esteja lá, para que ela me permita estar na presença dela. Então é isso que, na verdade, eu acabei fazendo. Significa que eu tenho voz ativa com todas as pessoas no mundo? Claro que não. Significa que é possível que eu me torne uma pessoa que todas as pessoas no mundo vão respeitar? Não. E aqui vem um ponto muito importante, que foi um dos aprendizados que a gente teve como equipe Luísa Nunes no ano passado, foi isso. Não é necessário todo mundo gostar de você, não é necessário todo mundo te respeitar como pessoa. Tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que não vão te entender, tem pessoas que não vão ligar para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, nos relacionamentos que você quer viver, onde você quer estar, então com o seu marido, com os seus filhos, com os seus funcionários, com os seus amigos, com os seus pais, se você quer manter um relacionamento com eles, com quem você quiser manter um relacionamento, você vai precisar seguir essas 3 características. A primeira delas, na verdade, independe de com quem você está se relacionando, ela é relacionada só com você. É o ter a sua vida no lugar. E essa característica, por ela ser apenas relacionada a quem você é ela que vai fazer com que você seja muito respeitada por uns e não seja respeitada por outros. Entende isso? Então, assim, você que está querendo ser respeitada e ter voz ativa nos seus relacionamentos, tá? Você precisa entender que tem essas 3 características. E você só vai conseguir ser respeitada e ter voz ativa se você tiver as 3 para aquela pessoa que você está pensando. Pegou essa parte? Beleza. Segunda parte que você precisa entender. Por que justamente um dos ingredientes para que você tenha voz ativa é o estar com a sua vida no lugar, e esse vai ser muito relativo para pessoas diferentes, esse ingrediente, ele é o responsável tanto por fazer você ter voz ativa, como tirar a sua voz para outras pessoas.
E tá tudo bem. Não existe ninguém que vai agradar a todos. E a gente ouve vários ditados isso. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Quem sou eu para agradar? A gente já ouviu isso a vida inteira. Mas na nossa vida prática, eu ouvi isso a vida inteira. E para ser sincera, eu achava que eu não tava nem aí para as pessoas. Eu achava que eu era a pessoa mais desligada do mundo, sabe? E os acontecimentos na minha vida foram me mostrando que eu não sou assim. E aí a minha mentora, quando ela fala comigo, ela fala: "Não, Luísa, porque o seu perfil aqui, você realmente se importa com o que as pessoas pensam". E eu fico assim: "Gente, o que essa mulher tá olhando? Que perfil é esse? Quem que é isso?". E é confirmado pela minha vida. Eu realmente me importo com o que as pessoas pensam. E era uma coisa que eu não sabia a meu respeito. Mas exatamente esse ponto que vai me fazer ser respeitada por uns, vai fazer com que outros não me considerem. Estão entendendo esse contraste? Estão entendendo esse dilema que a gente vai sofrer aqui? Mas o ponto é que se você não se tornar alguém respeitável, não se tornar alguém que está com a sua vida no lugar, você não vai ser admirada por ninguém, não vai ter essa possibilidade. Porque você não vai ter a característica fundamental para você ter voz ativa para qualquer pessoa. Entendeu? Mas essa mesma característica vai fazer com que você não seja por outras pessoas. Tá? Então, esse eu acho que é o segundo ponto que é muito importante você entender. Você pode ser a pessoa mais fofinha do planeta Terra, mais doce, mais firme, ou mais inteligente, ou mais estratégica. E mesmo assim vai ter muita gente que não vai gostar de você, por vários motivos, tá? E eu ficava na minha cabeça assim, mas é porque ela não me conheceu, né? É porque ela não me viu direito, é porque não, gente que vai me ver direito, vai me conhecer, mesmo assim vai falar assim, não, essa menina não é isso que eu quero, não é isso que eu penso. E tá tudo bem, a gente não precisa disso. Agora, o terceiro ponto, para fechar essa conversa aqui, que é muito, muito importante, é você determinar na vida de quem que você quer ter voz ativa. Na vida de quem que é possível que você tenha voz ativa. Então, não apenas determinar em quem, porque se você for pensar, eu quero ter na vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, do meu marido, dos meus filhos, dos meus afilhados. Você quer todo mundo. Só que, baseado naquela primeira premissa ali, né, de cuidar da sua vida, colocar sua vida no lugar, com algumas pessoas já não vai funcionar. Então, aí, daqui que veio aquele conceito que eu chamo de, que todo mundo, meu Deus, que absurdo, das pessoas elimináveis. Porque não dá pra você se tornar a pessoa que tem voz ativa na vida de todo mundo. E não dá, presta atenção, não dá pra você ter um relacionamento bem-sucedido com alguém com quem você não tem voz ativa. Porque aí você fala uma coisa e a pessoa te ignora. Você pede uma coisa e a pessoa não faz. Você implora, você coloca todos os argumentos, a pessoa não faz. Então, nos relacionamentos que você quer manter na sua vida, ou seja, as pessoas com quem você quer estar o tempo todo, você precisa ter voz ativa. E aí vem esse ponto de você diferenciar com quem que você vai ter que ter, com quem que você não vai conseguir ter. E para facilitar isso, né, dentro do Seja Mara, que é um curso de organização da vida para facilitar todo esse processo de organização da sua vida, te levar à felicidade e realização pessoal, eu já coloquei lá. Existe um conjunto de pessoas que são não elimináveis. E para aquelas pessoas, você precisa ter voz ativa. São elas: o seu marido, enquanto ele for seu marido, os seus filhos menores de 18 anos, o seu chefe, enquanto ele for o seu chefe, e os seus colegas de trabalho e clientes, enquanto eles forem seu colega de trabalho e cliente. Só essas pessoas que são não elimináveis. Com essas pessoas aqui, você tem que encontrar uma forma de desenvolver as 3 características. É por isso que é tão importante, é por isso que a gente tem feito as lives de terça-feira, né? Que é o Clube da Luluzinha, né? São as lives que a gente fala sobre como encontrar o homem certo, como fazer acontecer, como na fase de namoro, tá? É muito importante nessa fase de namoro você identifique se a sua característica número 1 que eu falei bate com essa pessoa. E se essa pessoa que você está escolhendo admira isso daqui que você é. Porque se ela não admirar, não vai funcionar. Vai viver a vida inteira capengando. Então, nas lives de terça-feira, a gente está sempre falando sobre isso. Eu estou te falando passo a passo para você fazer isso acontecer, para você formar já a sua família bem formada, entendeu? E aí, nesse contexto, você tem lá as pessoas que são não elimináveis, com as quais você tem que ter voz ativa. Para ter voz ativa, você tem essas 3 características. A primeira, ela vai eliminar essas pessoas de cara. Então, se o seu chefe não te admira, ele não vai te contratar. Então, já é eliminado de cara. Se o seu cliente não te admira, se os seus colegas de trabalho não te admiram, você vai ter que resolver isso. Porque senão não tem jeito.
tá? Você não vai ter voz ativa com ele. É aquela pessoa que trabalha num lugar que ninguém respeita, ninguém ouve a voz dela, ninguém quer a opinião dela. Ela não vai crescer na vida, ela não vai ser bem sucedida ali dentro, não tem jeito. Ela vai ter que arrumar um jeito de ser respeitada. Ou então ela vai ter que mudar de trabalho, né? Porque eu falei que aquelas pessoas, eles são não elimináveis, enquanto elas são parte da sua vida naquele cargo, tá? Bom, o segundo ponto é o ponto do respeito aos limites e à individualidade do outro, né? Isso você precisa desenvolver em todas as suas relações. Se você não respeitar o seu marido, o limite dele, a individualidade dele, você não vai ter voz ativa com ele. Lembra lá no comecinho quando eu falei, quem tem voz ativa com você é quem te respeita, é quem entende o seu limite. Quando chegar um ponto, pode ser a pessoa que você ama muito na sua vida, se ela te desrespeita, se você começa a perceber, pô, essa pessoa não entende que essa é a minha limitação, essa pessoa não entende que eu não quero isso, essa pessoa não entende que essa não sou eu. Quando chega nesse ponto, não tem como mais ter um relacionamento bem sucedido ali, porque aquela pessoa não pode ter voz ativa mais comigo. Entendeu? Então, colocando você nesse papel, né? Se você não respeita o limite do seu marido, se você não respeita o limite dos seus filhos, se você não os entende, se você não respeita a liberdade deles. Gente, e respeitar a liberdade significa entender que eles vão fazer escolhas com as quais você não concorda. E isso não significa que você não pode se relacionar com eles mais. A gente precisa entender isso. Que as pessoas têm a sua individualidade, a sua liberdade. Se a gente não entende, ela vai cortar relações com a gente. A gente não vai ter voz ativa com ela mais. E o terceiro ponto, a agradabilidade, o que vem muito com o respeito. Né? Se a pessoa não te respeita, ela não é agradável, você não quer ficar perto dela. E aí, se não tá perto, como é que vai ter voz ativa? Não tem nem como, né? Não tem nem como ouvir a voz, né? Para ser ativa ou inativa. Então, assim, essa agradabilidade que é relacionado à leveza, à harmonia, à paz, o entender que as coisas vão se resolver, que a gente foca naquilo que a gente pode fazer, que a gente tem controle. Resumidamente, que não ficou resumidamente nada, é assim que você constrói voz ativa e respeito nos seus relacionamentos. Você precisa ter essas 3 características. Você quer acabar de vez com as brigas do seu casamento? Não é fácil, mas eu te ensino. Se inscreva no meu canal.